Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura, que Deus possa ministrar ao seu coração. Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, bora lá? A Ti, Senhor, rendemos graças, porque o Senhor é muito bom. Obrigado por mais esse dia, obrigado pelas Suas misericórdias que se renovou mais uma manhã sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos, Te exaltamos, porque Tu és santo. Tu és digno de ser louvado, digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Toda honra e toda glória seja dadas ao teu nome, porque tu és maravilhoso. És um pai amável, és um pai dedicado, um pai que cuida de nós nos pequenos detalhes. É um pai que manifesta o seu amor e a sua glória em nossas vidas. Nós te louvamos, te exaltamos e te engrandecemos por isso. Santo, santo, santo é o teu nome. Vem, Pai, vem com o teu reino sobre as nossas vidas. Manifeste este amor em nós para que possamos transbordar deste amor para as outras pessoas, Pai. Que a sua vontade, que ela seja soberana sempre, Pai, em nossas vidas. Nos ensine, Senhor, a entender e a conhecer o desejo do seu coração, para que possamos viver todos os dias segundo a vontade do teu coração, segundo o teu querer, segundo o que o Senhor tem planejado para nós, para que possamos viver o teu reino já aqui nessa terra, para que possamos governar já aqui nesta terra. Vem, Espírito Santo, e opera com o teu poder sobre as nossas vidas. Derrama da sua dons de sabedoria, de conhecimento, de profecia e de discernimento de espíritos, para que haja compreensão da tua palavra, venha ministrar aos nossos corações. Que ao ler a palavra, que a gente possa entender e compreender, para que possamos viver o que estamos estudando, para que isso seja uma essência, seja parte de nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome. Te peço pela nossa nação que o Senhor venha estar abençoando o Brasil, que o Senhor venha estar abençoando o seu governo, que o Senhor venha estar abençoando os seus governantes, que o Senhor venha estar dando sabedoria aos povos, às pessoas que exercem algum cargo de liderança, e que o Senhor venha estar vivendo, demonstrando e derramando da sua justiça sobre a nossa nação. Desperte a tua igreja, desperte o teu povo para ver e perceber o que está acontecendo. Não deixe que fiquemos dormindo sem perceber o que está acontecendo, e que tudo seja para a glória do teu santo nome. Traga paz para Jerusalém, traga da sua misericórdia para aquele povo, que haja um despertar, que haja um avivamento, e que eles venham reconhecer Jesus como o Messias, para a honra e glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado e para que o Senhor seja engrandecido. Seja com a vida de cada um aqui presente, que o Senhor os esteja abençoando nesse dia, que o Senhor esteja ministrando aos seus corações, que o Senhor esteja transbordando da sua graça. Aqueles que não entraram ou ainda não entraram, que o Senhor também esteja abençoando. Que o Senhor os esteja incomodando para despertar para uma nova vida, uma vida buscando a tua presença e se enchendo do teu espírito, para a honra e glória do teu santo nome. Este momento é para ti, Senhor. Este momento é por ti. E este momento nós precisamos de ti. Então vem, Espírito Santo, e ministra aos nossos corações. Porque teu é todo o poder, toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém. Vamos lá, então. Bom dia, Vanusa. Bom dia, Fabiana. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então, Mateus, capítulo 21.
A gente está caminhando ali para os últimos dias de Jesus, né? Como eu disse ontem. Agora Jesus ele volta para Jerusalém, ele entra ali em Jerusalém, onde ele já tinha fugido várias vezes para não ser pego porque não era o momento. Mas agora não tem jeito mais. Ele já tinha anunciado, né, como a gente viu aos discípulos, que era necessário que ele fosse entregue e morto. Então agora a gente vê Jesus entrando em Jerusalém. Bom dia, Cristiane. A gente está lendo Mateus capítulo 21, versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Vá até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprenda e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito o que Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre ela Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outras cortavam ramos de árvores, espalhando pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam diante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E a multidão respondia: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Eu vou devagar agora, tá? Então, a gente vê Jesus entrando em Jerusalém de uma maneira triunfante. E quando a gente pega alguns contextos históricos, o que acontece? Quando um rei chega para conquistar, ele chega a cavalo. Quando um rei chega para tomar posse do que já é dele, ele chega no animal mais simples. Essa passagem do profeta está em Zacarias 9. E é muito interessante que, se eu não me engano, ela continua dizendo que... Vou até pegar aqui. Que ele... E logo depois de ele entrar na cidade, dessa maneira, ele entraria e conquistaria e destruiria os inimigos. Tá assim, ó. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. E eis que o rei vem até vocês, justo e salvador, humilde montado em jumento, numa jumentinho cria de jumenta. E aí no versículo 10 está assim: destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações, e seu domínio se estenderá do mar a mar, e desde do Eufrates até os confins da terra.
Então, o povo ali acreditava que Jesus ia chegar, assim como seus discípulos também acreditavam nisso, que Jesus ia chegar, entrar em Jerusalém e ia direto para Roma, direto ali para Herodes, para tomar aquela terra. Porque o que o povo judeu esperava? Esperava o Messias que vinha libertá-los da escravidão romana. O novo rei que viria para tirar isso deles. Então Jesus entra, né? Como sendo este rei que vai libertar o povo judeu da escravidão de Roma. E é bem interessante, né? Que aí ele fala tudo, e aí os discípulos conseguem a jumenta, ele entra e o povo clama, o quê? Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Olha, a multidão clamando, salva-nos, Senhor Jesus. Salva-nos, ó filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor Jesus. Hosana nas maiores alturas. E aí, quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade em alvoroço perguntava: quem é este? E a multidão respondendo que ele era um profeta. Então, eles acreditavam que agora ele ia conseguir. Só que aí Jesus faz o quê? Em vez de ele ir para o castelo tomar posse como um rei, ele vai para o templo. Então, a gente tem ali o versículo 12, o título está assim: purificação do templo. Por quê? Porque antes de conquistar o reino é necessário purificar e limpar a própria casa. Então Jesus vai para o templo. Jesus entrou no templo, versículo 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de sacerdotes. Cegos e coxos se aproximavam de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram da boca dos pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Então aqui a gente tem Jesus entrando no templo e quebrando tudo. E por que ele fez isso? Naquela época, sempre foi assim. Se a gente pegar lá Juízes, Deuteronômio, toda a história, o tabernáculo, o templo, ele ficava num local. O tabernáculo ficava numa cidade. E aí depois Davi construiu o templo em Jerusalém. Então o que acontece? O povo, eles tinham que ir adorar neste local, mas nem todos tinham como carregar os animais até este local para fazer a sua oferta, né? E aí o que acontecia? Eles vendiam o animal na sua terra, e aí eles iam com o dinheiro para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eles compravam de novo o animal e faziam sua oferta, sua expiação para o seu pecado. Só que existia um acordo entre os vendedores e os sacerdotes. O que eles faziam? Eles extorquiam o povo. Então o povo vendia por 2, chegava em Jerusalém, tinha que comprar por 4. Então, e aí existia um combinado também entre esses vendedores e os sacerdotes, que conforme eles vendiam, eles davam parte para os sacerdotes. Então, os sacerdotes, além de ficar com a oferta do templo que acontecia normalmente, suas ofertas, os dízimos, a entrega e tudo ali, ainda mordiam um pedaço dos cambistas. Ainda pegava um pouco do que os vendedores estavam vendendo ali e tirava um pedaço para eles, uma porcentagem ainda era deles. Então Jesus, vendo essa exploração,
Vendo isso, então a ira dele vem sobre ele e ele começa ali derrubar a madeira, dar chicotada no povo e mandar o povo embora, porque ali é casa de oração, é a casa do Pai, e eles transformaram aquilo num covil de ladrões. E aí, depois de Jesus fazer isso, ele começou a curar as pessoas, e os sacerdotes começaram a ficar bravos. Vocês percebem que mudou o nome? Jesus tinha confrontado muito quem? Os fariseus. E agora ele está confrontando os sacerdotes. São pessoas diferentes. São linhas de raciocínios diferentes. Se eu não me engano, os fariseus eram aqueles que cuidavam a palavra, que eles ficavam meditando na palavra e buscando sempre na palavra. E os sacerdotes eram aqueles que cuidavam ali do templo, que viviam segundo o templo, segundo o que estava ali na lei. E aí a história continua. Versículo 18. Sendo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: Como a figueira secou depressa? E ao Senhor Jesus, ao que Jesus lhe disse: Em verdade lhes digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disser a este monte: Levante-se e jogue no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Aqui tem uma analogia bem interessante, que quem nesse caso pode parecer ser a figueira? Quem aos olhos parecia estar pronto para dar frutos? Cheia de flores, cheia de folhas, vistosa, bonita, parecia que estava dando frutos. Jerusalém, o povo judeu. Se você pensar e parar para pensar, parece que eles estão para dar frutos. Os sacerdotes estão vivendo ali o auge, como se eles fossem perfeitos. O povo de Israel estava ali vivendo aquilo. E, na verdade, era uma mentira. Eles não estavam prontos para o rei que veio. E então a figueira foi secada. A figueira foi amaldiçoada. E ela só voltou a viver tempos depois, né? Versículo 23. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: Com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem também, eu lhe direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Dos céus ou dos homens? É bem interessante que isso é cultural, né? O judeu geralmente responde uma pergunta com outra pergunta. E se você prestar atenção, Jesus era muito bom em fazer pergunta. Continuando. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de ter é de temer o povo, porque todos consideravam João um profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez, lhe disse: Então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. A parábola dos dois filhos.
O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Então Jesus está dando uma lição, né, cara? De que quantas vezes a gente ouve ao Senhor e não cumpre o que fala. A gente está aqui, sim, Senhor, a gente vai fazer. Passa o dia, passa as coisas, a gente não faz. Então precisamos muitas vezes ser como esse primeiro filho, né? Que, cara, eu não quero acordar de manhã para estar fazendo leitura, mas eu estou aqui. Entende? O meu corpo fala não. O meu corpo quer ficar dormindo, mas eu estou aqui. Então precisamos ser assim. Muitas vezes a gente não quer, mas a gente faz, porque é preciso ser feito. É preciso que a vontade do Pai seja cumprida. E aqui ele deixa muito claro que aí aqueles que são os filhos, que era para ele, como a gente vê ali naquela passagem da mulher que não era judia, que ela pede para que a filha dela seja curada, e Jesus fala: Cara, eu não posso dar pão para os cães, tirando eles dos meus filhos. Eu vim para a casa de Israel, eu não vim para os outros. Mas a casa de Israel não quis. Não, mesmo vendo os milagres acontecendo, não aceitaram. Jesus aqui está confrontando os sacerdotes, confrontando aqueles que se diziam religiosos. Quantos hoje pega e julga o próximo? E aí Jesus deixa bem claro que os publicanos e as prostitutas, elas entrarão no reino e vocês não. Essas pessoas que vocês julgam, apontam o dedo, que falam que não são dignas, se arrependerão e entrarão no reino. E vocês, não acreditando, não entrarão. Então precisamos tomar cuidado. Bom dia, Delei. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos continuar. Mateus capítulo 21, versículo 33. Escutem outra parábola. Havia um homem dono de terras que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancou um, mataram o outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos, em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo
e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vir o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrenderá a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino do céu, que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e nela e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E, embora quisessem prendê-lo, tinham medo da multidão, porque estas o consideravam como profeta. Então aqui a gente tem de novo, cara, essa parábola é muito top. Eu gosto muito da analogia que Jesus usou. Então, um lavrador, que é o próprio Deus, ele criou tudo. Quando a gente estava lendo Deuteronômio, vocês percebem que Canaã, a terra onde os judeus hoje estão, estava pronta? As cidades estavam prontas, estavam tudo pronto, o povo só entrou e conquistou, coisa que na época de Abraão não tinha. Então, durante o período de cativo em que eles viveram de escravos no Egito, fez com que a terra fosse cultivada, cidades fossem instaladas. Então, quando o povo hebreu entra na terra prometida, eles não precisam construir cidades, casas, nem nada. Deus já tinha feito isso. Então, o lavrador deixou tudo pronto. Ele construiu a vinha. Ele construiu o lagar. Ele cercou. E aí, ele arrendou isso aos lavradores, ao povo, aos sacerdotes. Então, Jesus estava confrontando eles. E saiu, e deixou como tomar posse daquele lugar. E quando ele se ausentou, quando chegou o tempo da colheita, o que ele fez? Ele manda seus servos para colher os frutos. Quem são esses servos? Os profetas enviados pelo Senhor. Quantos profetas a gente tem no Antigo Testamento enviados pelo Senhor, avisando o povo antes de João Batista: arrependam-se. É necessário que haja um arrependimento. Quando a gente vai lá em Joel 2, que fala que haverá um derramar do Espírito sobre as pessoas antes do grande dia do Senhor, é tremendo. Mas Joel 1 fala sobre arrependimento verdadeiro de coração. Que não adianta só ir lá no templo, fazer uma oferta, fazer a entrega do sangue, o sacrifício, se o arrependimento não começar verdadeiramente dentro do seu coração. E o que esses lavradores fizeram com esses profetas? Apedrejaram, mataram, surraram, não acreditaram e continuaram tomando conta da vinha como se fosse deles. E a terra não é deles. A terra é do dono da vinha. A terra é do nosso Senhor, que foi nos dado para cultivá-la. E aí o dono da vinha pensa assim, o lavrador fala, cara, o dono da vinha, ele pensa assim, vou mandar então meu filho, e eles respeitarão. Então o Senhor manda Jesus. E o que acontece com Jesus? A mesma coisa com os profetas. Eles vão lá e apedrejam Jesus e matam Jesus e matam o filho da vinha. Porque fala, agora tudo será nosso.
aquele que é o digno da herança não é mais. E é muito massa, cara, esse final. E aí ele conclui. E agarrando, lançaram fora. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Então, quando o Senhor voltar, o que fará com aqueles que o negou? Agora, a gente já não quer mais generalizar falando só dos sacerdotes. Mas o que ele fará com aquele que o negou? O que fará com aquele que o rejeitou? O que fará com esse? Eles mesmos respondem. Fará perecer horrivelmente. Então, no fim de tudo, ele fará eles perecer horrivelmente. Eu acho bem interessante que ele fala, cadê? Deixa eu ver se eu acho. Quando ele fala que então o dono da vinha, ele virá, castigará, será tirado, aqui ó, 43. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês. De vocês quem? Vocês que os rejeitou. Vocês lavradores, vocês que tiveram a terra e não aceitaram. Vocês que negaram o filho. Então a lavoura será tirada, a vinha será tirada de vocês e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Então o direito, cara, isso é muito tremendo. Qual versículo que tá isso aí que vai ser tirado? 43. Tá. Deus, ele entrega a Abraão. E aí, quando ele tira o povo, ele faz uma promessa a Abraão. Ele promete a Abraão que a descendência dele será aquela que levará Deus às nações. Ele faz de Abraão um sacerdote. Então, através dele, muitas nações iriam ser transformadas. E aí a gente vê um povo quando sai da escravidão, e aí a gente vai em Êxodo 19, que fala sobre, cara, Deus falando para Moisés: vou fazer desse povo uma nação de sacerdotes. Deus, quando ele cria Adão, ele faz de Adão um rei e um sacerdote. Então era um rei que governava toda a terra e um sacerdote que adorava ao Senhor. E quando a gente chega aqui já em Jesus, ali 4.000 anos depois de Adão, praticamente, várias gerações depois, o que a gente tem? A gente tem um Senhor cansado do seu povo, um povo que não acreditou nele, um povo que não aceitou, porque eles queriam um rei que viesse e governasse, assim como Davi, mas era necessário que Jesus viesse em duas partes. Na primeira, para a remissão do pecado daquelas pessoas, porque eles estavam sujos no pecado. E ali ele fala assim, cara, e aí vocês não aceitaram o filho do dono da vinha. Então o dono da vinha, então ele virá e tirará de vocês e dará para outro povo. E esse povo produzirá o que vocês não produziram e dará esses frutos ao Senhor da vinha. E os outros, e ele termina aqui no 44, e todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Aí ele está falando da pedra nos versículos anteriores. Então eu fico muito apaixonado por isso, porque quando a gente vai, se eu não me engano, acho que é Romanos, quando Paulo está falando, bom dia, Beth, a gente está lendo Mateus 21. Bom dia. E aí, quando Paulo ele está falando aos romanos, e ele está ali mostrando que
que ele é judeu e que o judeu ele foi escolhido por Deus, mas que o próprio Deus endureceu o coração do judeu para que os gentios fossem alcançados. E eu gosto muito dessa passagem, porque ele deixa bem claro ali que isso causa ciúme aos judeus. E por isso nós, gentios, somos abençoados pelo Senhor, pelo fato desse ciúme. Aqui, ó, Romanos, capítulo 11. No capítulo 11 de Romanos, Paulo está falando isso, né? Que ele está falando dos judeus. E aí no versículo 11, ele fala assim, então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Então ele está falando dos judeus. Mas pela transgressão deles, o que eles fizeram ali, com os profetas, com o próprio Jesus. A salvação chegou aos gentios. Então, pela transgressão dos judeus, a salvação chegou aos gentios. Porque se os judeus tivessem aceitado Jesus como seu rei e Jesus tivesse tomado Jerusalém como seu reino, nós, os gentios, não seríamos alcançados. E aí ele continua, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Conseguiram entender isso? Se o tropeço deles, se o que eles fizeram, nos trouxe salvação e riquezas, você imagina na volta do Mestre quando houver a plenitude do povo judeu. Porque Jesus vai falar no próximo capítulo que ele só voltará quando o último judeu o reconhecer como Messias. Então, quando houver a plenitude do povo hebreu, quando houver a plenitude de Israel, você imagina como será. Será a volta do grande rei, e justo e amoroso. Cara, isso é tremendo. E é por esse endurecimento, esse tropeço, essa falta do reconhecimento do povo hebreu a Jesus, que nos deu a possibilidade de sermos alcançados e de sermos salvos. Isso eu acho isso incrível. É maravilhoso. O senhor falando aí, dá para me escutar? Sim? O senhor falando aí no primeiro, lá no começo, que o povo, os discípulos, eles esperavam um rei que viesse diferente, né? E foi totalmente oposto. E o reino de Deus é assim. Aí ontem passei por uma situação que até falou muito comigo ontem, Mateus 20, estava escutando à noite, estudo, e aconteceu um episódio comigo ontem à noite sobre ser acusada injustamente. Ah, meu Deus, como dói. Como dói a minha vontade. E vocês já sabem, né? O meu ponto fraco. Ai, meu Deus do céu. Oh, Deus. E aí, eu fiquei pensando, né? Estou refletindo até agora. E perguntando como deve ter sido difícil para Jesus, né? Imagina, acusado, cuspido, defamado, deixado sozinho. Eu, por ontem, ter acontecido aquela pequenina coisa, bem diferente de Jesus, mas o meu comportamento, por ser um discípula dele, tem que ser semelhante, né? Eu fiquei muito... confesso que eu fiquei... eu vou ligar para o chefe maior, eu vou falar, eu vou chamar, tá achando o quê? Vai fazer desse jeito e ficar quieto? Não. E sabe quando a pessoa, ela realmente, ela muda totalmente, ela traz tudo para si, as coisas ao contrário?
Só que depois eu fui ver também que as pessoas machucadas, elas machucam, elas ferem, né? Então, é muita coisa. Eu queria compartilhar, porque o reino realmente ele é totalmente diferente. Nossa atitude tem que ser diferente. Mas que na hora doeu muito e a vontade de pular na garganta foi grande. Tem que ser sincera. E temos que ter discernimento das coisas. Exatamente. Discernimento, é o que eu peço. Todos os dias. Mas, enfim, eu creio que o nome dele será glorificado e exaltado. Nessa situação, eu creio nisso. Amém. Amém. É isso aí. Outra parte também que me tocou bastante foi a parte do monte. De ir ao monte, né? Se você tiver fé. Então, qualquer problema que nós temos, se nós tivermos fé e não duvidar, o que anula a fé? A incredulidade. E eu já tive várias experiências também nesse sentido. E quando você pede qualquer coisa, você tem uma dívida, que talvez não possa receber, saúde, se você declarar, né, e crer que aquilo vai acontecer, aquilo vai acontecer. É isso. Queria só compartilhar. E quando eu compartilho, há uma cura em mim, então isso é bom para mim. Mas é isso aí mesmo. É isso aí. É que quando a cura vem em você, acredite, vem em todos, porque a ideia disso aqui é sempre a gente estar aprendendo um com os outros, né? Sim. Tentando achar aqui uma coisa, mas não estou achando. Mas o que acontece? Quando a gente vê aqui Jesus entrando lá em Jerusalém, e aí ele confronta os sacerdotes, né? Lembra que isso aqui aconteceu tudo num dia. Então Jesus entrou em Jerusalém como um rei. Ele foi ao templo, ele quebrou tudo, lá ele curou, lá ele pregou, lá ele confrontou os sacerdotes, lá ele levou a parábola, e essas coisas acontecendo, e aí a gente termina aqui. Cadê? É nesse? Não. Porque é no... É uma parte anterior, quando ele sai... Aqui, ó, no 17. E aí Jesus, ele deixa-os e sai da cidade e vai para Betânia, onde ele passa a noite. Tem uma passagem durante esse momento que é bem interessante, que acontece? Jesus, ele entra como um rei em Jerusalém. E eu acredito que vocês sabem quem está em Betânia. E Jesus vai dormir na casa de seus amigos. E quando ele chega lá em Betânia, para pensar, Jesus, ele sabe que está perto dos dias de ser entregue, perto dos dias de sua morte. E então ele entrou em Jerusalém e as coisas vão começar a ficar mais intensas. E ele está amargurado. Você imagina como seria o semblante de Jesus, preocupado com as coisas que vão acontecer. E ali, uma das Marias vê essa situação. E o que acontece? Algo acontece bem interessante, eu não consegui achar aqui onde que é, mas é uma passagem em que Jesus, ele é ungido por um óleo muito cheiroso e muito rico. Então, essa Maria, ela vê, cara, Jesus entrou como um rei, e todo rei precisa ser ungido. Eu acho isso maravilhoso encaixar aqui, porque Jesus entra como um rei e ele é ungido por uma das Marias
como um rei. E aí a gente tem aquela passagem onde Judas fala que desperdício, podia ter pego esse óleo aí e vendido, né? E aí Jesus fala para ela guardar um pouco mais esse óleo, desse óleo para ungí-lo depois da sua morte. Eu queria colocar esse adendo porque eu acho maravilhoso. E para a gente ter uma noção que às vezes a gente não entende, mas Jesus está confrontando aqui, mas ele está confrontando sabendo porque estava perto do fim e era necessário essa confrontação, né? Vamos para o 22? Quem quiser ler. Posso ler? Sim. Capítulo 22, certo? Isso. Jesus profere a parábola das bodas. Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas? Porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se. E enviando seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois das saídas dos caminhos e convidai para bodas e todos os que entrardes. Ai, mas tem um cachorro chato aqui me incomodando. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram-se todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Eu ainda não entendi quem é esse amigo que entra sem roupa. Você sabe quem é, Éder? Pois a ideia, na verdade, o que acontece? Os convidados, os que eram convidados, não aceitaram. Então Jesus de novo está ali apontando aos fariseus, os sacerdotes, o povo de Israel. Então, aquele povo que era convidado para a festa, para esse banquete, não aceitaram a festa. Você vê que lá no começo ele fala, até mataram aqueles que foram Sim, lá. eu sei, mas eu estou dizendo assim, ó, na cultura da época, quando tinha festa, eles davam as roupas, né? Então, e aí o pessoal entrava, mas entrou um sem roupa. Quem é esse que entrou sem roupa? Esse que eu quero saber. Então, vou chegar lá. Tá. E aí, então, chamaram pessoas nas ruas. Então, essas pessoas foram convidadas e não estavam prontas, né? Então, o que acontece? As pessoas, ao chegarem na festa, elas foram vestidas, certo? Para o banquete, foram vestidas para a festa. Mas um entrou sem se vestir. E ó, fazendo paralelo, é aquele que aceita Jesus e tem suas vestes renovadas, certo? Quem é esse, então? Então, as pessoas para entrar no banquete, as pessoas para entrar no reino, elas precisam estar o quê? Revestidas de santidade. Então, ele está querendo, o que ele está querendo mostrar aqui? Porque aí termina o capítulo falando que a parábola, que o rei ordena amarrar esse cara pelos pés e tirá-los fora e lançá-lo nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Vai acontecer com quem isso no final? No final, aqueles que não aceitaram o Messias, eles não podem participar do banquete. Eles não podem participar da festa. Sim, então, mas serão arrancados e jogados no fogo, entendeu?
Sim, eu sei disso, mas esse que entrou dentro da festa, como que ele entrou lá? Esse que entrou e estava lá sem roupa. Só desse aqui, nessa parábola aqui, você sabe quem é? Não Eu tem já ouvi quem alguma coisa sobre isso, mas eu não lembro mais. Não, mas não tem quem é. Não é uma pessoa específica. Não, eu sei, não é uma pessoa específica. O que ele representa? Existe uma É, representatividade desse que entrou lá. ele representa o pecador que não se arrependeu e quer participar da festa. Ele representa essas pessoas hoje que estão, vamos colocar assim, na apostasia, achando que estão servindo ao rei, mas não estão. E no final eles querem participar da festa, mas não vão. Eles não se revestiram de santidade. Eles não se revestiram do Senhor. E aí, quando o rei o vê, lembra? Mateus versículo 7? Muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios. Ele fala, afasta de mim, porque eu não te conheço. Então, é essas pessoas, é esse tipo de cara que, para entrar na festa, era necessário estar revestido de santidade. Era precisar estar com as vestes nupciais. Mas ao entrar, ele não aceitou. Então, quer dizer, ele não aceitou ao rei, ele não aceitou a Cristo, não houve mudança na vida dele, mas por ter sido convidado, porque todos são, ele achou-se no direito de estar na festa. E aí, no final de tudo, quando o rei chega para a festa, ele fala, opa, você não é digno. Amarra esse cara aos pés e às mãos, tire-o daqui para fora e o lance nas trevas, o lance na escuridão. Então, eu vejo assim, que essas pessoas que hoje acham que estão salvas, acham que estão servindo a Deus e, na verdade, estão sendo enganadas. E muitos estão enganando, que são os falsos profetas, os falsos mestres. Pelado e nu, né, meio? Estão pelados e todos nu, né? É isso aí. Tem que estar puro e limpo para aproximar do Senhor. E isso está aumentando cada vez mais na nossa geração. Vai falar, Beth? Eu só apertou o botão errado. Não vou falar. Pode falar. Em Apocalipse 7, e versículo 9, nós vamos ler ali. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, e qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmo nas mãos. E clamaram com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória e sabedoria são de graças e honra, e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre, amém. E um dos anciões me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhes, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no templo, e aquele que está assentado sobre o rosto cobrirão com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Eu também concordo que estes são o que estava sem veste, é o que não foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Só queria acrescentar. Mas você sabe que... Pode falar. Só para concluir essa leitura e essa linha de raciocínio de Apocalipse, quando a gente vai lá no trono branco, quando a gente vai no juízo final, no juízo de tudo, quem estará diante do Senhor? Porque lá fala da segunda morte. Então, no fim de tudo, todos serão ressuscitados. Porque, no momento da vinda de Cristo,
no momento ao soar da trombeta, que ele fala que ressuscitarão os mortos primeiro, vão ressuscitar os mortos em Cristo, certo? Aqueles que aceitaram ao Senhor. Por quê? Porque esses vão ressuscitar, receber o seu corpo, e junto a eles seremos arrebatados ao céu e receberemos o corpo imortal, o corpo da imortalidade, o corpo glorificado. Beleza. Só que aí, no final de tudo, quando Jesus conquistar o seu reino e haverá o tribunal do trono branco, onde todos seremos julgados, e aqueles que aceitaram a Cristo receberão a sua recompensa, e aqueles que não aceitaram a Cristo receberão também a sua recompensa. Então, pensa só, que nesse dia, olha que massa, a analogia junto, nesse dia haverão o quê? Pessoas com as suas vestes celestiais, né? Vestidos de núpcias, com sua roupa branca, purificada pelo sangue do Cordeiro. E nesse mesmo trono haverá aqueles que não terão essas roupas. E são esses que serão julgados junto com Satanás, a besta e o anticristo, o profeta, o falso profeta, e serão lançados à treva, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, eu vejo dessa forma, ele está dando uma analogia de como será no fim. Quando o rei fizer a sua festa, quem vai poder participar dela e quem não poderá. Vamos continuar a leitura ou não? Pode. Vou terminar, que senão a gente fica agarrado nele, né? É. Então, versículo 11, só para repetir. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com essa veste nupcial. E disse-lhes: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos como Herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiros, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, que se importares com quem quer que seja, porque não olhes a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é essa esfinge e essa inscrição? E disseram-lhe eles: de César. Então ele lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-os, retiraram. Continua, Paro. Pode continuar. 23, versículo 23. No mesmo dia chegaram junto deles os saduceus e dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse: se morrer alguém que não tenha filhos, casará o seu irmão com a sua mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º, por fim. Depois de todos, morreu todos. A mulher, morreu também a mulher. Essa é a viúva negra, né? Matou 7 irmãos junto com ela antes de morrer. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que o que Deus nos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as tubas, ouvindo isso, ficaram maravilhados da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que os fizeram emudecer, os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento.
E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. E disseram-lhe eles: como é então que Davi, em espírito, lhe chamará Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Acabou. Legal. A gente parou no imposto, né? Aqui, na verdade, a gente vai ver tudo, né? É sempre ali. Ele já não está mais confrontando os sacerdotes, ele está confrontando os fariseus. Lembra que são pessoas diferentes. Os fariseus, eles eram mestres da lei, então eles eram conhecedores da palavra. E os sacerdotes, eles eram mestres do templo, então eles estavam mais preocupados com o que acontecia dentro do templo. E os fariseus estavam mais preocupados nas escrituras. E eles começam a colocar Jesus à prova, né? E Jesus vai os quebrando de toda forma. Então, e aí a gente vê que eles começam a questionar Jesus sobre a ressurreição. Isso aqui é bem interessante, porque se a gente volta o texto, se eu não me engano, a nora de Judá acontece essa situação. Ela casa com o filho mais velho morre sem dar filhos a ela. E pela lei, ela é dada, e pelo costume, na verdade, ela é dada ao próximo filho. E o próximo filho, sabendo que se ele tiver filho com ela, ele não será filho dele, e sim do irmão mais velho. Levará o nome do irmão mais velho. Isso era o que a tradição dizia. Então, o que ele fazia ao ter relações com ela? Ele, está escrito na Bíblia, tá? Ele ejaculava pelo lado de fora. Ele não queria ter filho com ela. E o que Deus faz? Deus o castiga e o leva. Deus mata ele pelo que ele estava fazendo. E aí Judá, que tinha 3 filhos, ele fica com medo de dar o terceiro para ela. Porque ele falou, cara, ela já matou 2 dos meus. Ela que matou. É engraçado o povo não vê que é a postura, né? A culpa é da mulher. Então, e é o que está escrito, ele ficou com medo de acontecer o mesmo. Então ele fala assim para ela, deixa ele ficar um pouco mais velho, porque ele também era mais jovem, ele era jovem ainda. E aí então você casará com ele, enquanto isso você espera. E aí o que acontece? Isso está lá em Gênesis, o tempo passa e ele não entrega. O que ela faz? Ela vai num caminho, Judá já era viúvo, ela vai no caminho, numa cidade, tira sua roupa preta de luto, se veste como uma mulher da vida, uma meretriz ali. E Judá, não sei por que cargas d'água, se interessa por ela. Ele tem relações com ela. E a forma de pagamento que ela pede, porque ele fala que ele não tinha dinheiro ali, é o bastão dele e acho que é o cinto e o anel. E aí, no outro dia, ele voltaria para pagá-la. Quando ele volta, a cidade fala que naquela cidade não existia uma prostituta naquele local, que não existia essa mulher, que não existia. E aí, depois ela volta para casa, veste suas roupas de luto, e depois de um tempo ela está grávida. E aí ela fala, aí chegam para ajudar e falam, ó, a sua nora se prostituiu, se entregou para outro e ela está grávida. E ela tinha que ser o quê? Apedrejada pelo que ela fez. E aí ela fala assim, quem esteve comigo, esse filho, é dono desse anel, desse cinto e desse bastão. E aí ela mostra que era do próprio Judá. E aí Judá entende o que ela fez. Para ela não ser abandonada como ela estava sendo, e ele por ter negligenciado seu outro filho, ela usou de astúcia para continuar a geração dele, porque pensa só, a geração de Judá ia morrer neles.
E aí, então, a passagem conta que aí ela fica grávida, né, de gêmeos. E essa história é muito massa, porque ela fica grávida de gêmeos. E aí, quando vai nascer, sai o pé de um. Aí a parteira vai lá e põe uma fita vermelha no pé desse. Só que ele volta para dentro. E quando sai o outro. O sem a fita. Então eles trocaram, igual aconteceu ali com Jacó e Esaú. O que era para ser o mais velho, trocou, né? A primogenitura. Mas é uma história interessante. E aqui acontece a mesma coisa, né? Eles estão questionando, pô, ela casou com 7 irmãos, ela foi mulher dos 7 irmãos. E a palavra deixa bem clara que toda mulher ela é livre para casar de novo depois que morre, tanto o homem também. Essa aliança do casamento ele acaba com a morte, certo? E é bem interessante que aí ele fala de quem que ela será a mulher no reino. E aí Jesus dá uma explicação incrível. E aí já mostra para a gente como seremos. Que no reino de Deus, quando subirmos com ele e receber o nosso corpo glorificado, seremos como os anjos. Isso acontece lá em Isaías, tem uma passagem de Isaías que ele conta a mesma história, que ele fala que aqueles que estão com o corpo glorificado, que ali ele está falando do milênio, que aqueles que estão com o corpo glorificado, eles não se multiplicam mais. Os anjos, eles foram, em Gênesis capítulo 1, eles foram criados de uma vez só. Todos os anjos já foram criados, eles não se multiplicam. E aí, quando nós recebemos o nosso corpo glorificado e formos ao céu, seremos assim como os anjos. A gente não se casará mais, a gente não se multiplicará mais. Chega. Entende? Graças a Deus, né? Vai acabar essa confusão. Pessoal, vou despedir, eu tenho que ir embora, eu tenho que arrumar os guri para a escola. Fechou. A gente está finalizando também. Deus abençoe. Bom dia, tchau para vocês. Tchau. E é bem interessante, cara, que ele conclui aqui essa parte, no versículo 32, que ele fala, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então ele não está falando que eu fui, e nem está falando que eles estão mortos. E não Deus de mortos, e sim de vivos. Então, tipo assim, ele está deixando bem claro que Abraão, Isaac e Jacó, no fim de tudo, também receberão seu corpo glorificado. Também estarão vivos com ele na eternidade. Ah, Éder, mas eles não aceitaram Cristo, eles foram justificados pela fé. Eles viram a Cristo muito antes da gente. E aí os saduceus ali, eles continuam questionando a Jesus, né? E aqui é muito interessante, porque ele deixa bem claro algo para nós, né? Jesus pega os 10 mandamentos ali, ele resume em 2. Mas se a gente pegar os 10 mandamentos e pensar, os primeiros, o que fala sobre Deus, sobre amar o Senhor sobre todas as coisas. E o restante fala sobre o próximo. Então, às vezes a gente fica assim, não, Jesus, ele veio para quebrar ele. Não, ele veio para cumprir. E quando ele fala esses 2 mandamentos aqui, ele está resumindo os 10. Porque os 10 mandamentos se resumem a essas 2 leis. Amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então, precisamos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, acima de todas as outras coisas. Por isso que quando a gente fala assim, que o amor ao dinheiro é outro Deus que a gente está colocando em nossa vida. O amor às coisas que não vêm do Senhor é outro Deus que a gente está colocando em nossa vida. O amor a nós mesmos é outro Deus que a gente está colocando em nossa vida. E o amor acima de Deus, dos nossos familiares, filhos, esposa e cônjuge, é outro Deus que a gente está colocando acima dele. Então, ele vem primeiro. Esse é o grande primeiro mandamento. E aí, depois, o segundo é semelhante a este. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo.
E desses 2 mandamentos depende toda a lei dos profetas. Então, toda a lei que você pegar, ela está baseada nisso. É como se essas 2 regras fossem a base de toda uma estrutura, fosse a base de todo um reino. Como você vive em paz? Amando o próximo. E como você vive em paz com o Rei dos Reis? Amando a este rei. Porque o que acontece quando você não ama o rei? Você causa rebelião, guerra, confronto. Você quer ter dependência. Você quer proclamar. Como que é a palavra? Ah, esqueci a palavra. Quando o país quer tirar o reinado. Pode falar, Beth, pode me interromper. Esqueci o nome. Quando o país quer proclamar a independência. Então ele confronta o rei. Pode falar, Beth. Acho que ela não quer falar, não. E aí Meu Jesus... Deus, eu estou falando faz hora com o áudio desligado. Em João 14:15, nós vamos encontrar: se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam, e porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. E Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar com ele. Quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Então, esse é o maior mandamento, porque se eu não estou obedecendo a Deus, é porque eu não o amo. É isso aí. Se você não guarda a palavra dele, você não ama. E eu gostei muito de uma parte que você leu aí, que fala aqui que nós, o que? Viremos para morar com ele. No final de tudo, eu sei que muitos não gostam dessa ideia, mas Deus virá e Jesus virá com o seu reino para reinar conosco. E não nós iremos. Pensa nisso. Ai, essa parte aí a gente não vai falar. Eu sei que muitos não gostam, mas a Bíblia fala sobre isso. É você ouvir a Bíblia ou você ouvir as pessoas? Eu prefiro sempre ficar com a Bíblia. E eu tenho buscado muito isso na Bíblia. A Bíblia, você acabou de ler. A oração do Pai Nosso é a mesma coisa. Apocalipse, no final, a Nova Jerusalém virá. E não a Nova Jerusalém irá. Entende? Então, precisamos meditar sobre isso. O que acontece? É o que a gente leu ontem sobre a parábola dos trabalhadores. Os antigos trabalhadores, por não acreditarem que Jesus voltaria, começaram a criar doutrinas fora da Bíblia. E quando a gente vai lá em Apocalipse fala sobre sinagoga de Satanás. E o que essa sinagoga de Satanás ela faz? Ela engana. Ela foi feita para enganar. E ele chama aquela igreja de sinagoga de Satanás. Então, o que eu vejo? Não estou falando e nem generalizando. Mas por que Lutero quis criar uma nova religião? Por que Lutero quis sair da igreja que ele estava? Porque engano estava sendo colocado. Lutero combateu todos? Não, porque o próprio Lutero era antissemita. O próprio Lutero queria que os judeus morressem. Então ele não era um cara 100% correto. Ele tinha seus defeitos como todo homem. A Bíblia sempre deixa muito claro que o único reto foi Jesus, todos os outros falharam. E aí quando a gente pega as escrituras e começa a estudar, se a gente não tiver uma base de doutrina bíblica e não doutrina de igreja, vamos colocar assim, É porque, na verdade, esse aí, Éder, é depois de uma transformação de tudo, né? Então,
quando a gente vê, assim, falar virar aqui, a gente fica, nossa, mas como? Ele não virá de novo, né? Então, há sempre uma confusão. Se ele vir à terra, ele será morto, e vem... mas não é assim, é depois de todo milênio. E aí eu creio dessa forma. Mas o milênio vai ser na onde? Aqui. Pronto. Gente, ela é a Bíblia. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. A Bíblia, ela conta a própria história. A Bíblia, ela conta a própria história. O que que acontece? Precisamos aprender a confrontar os sacerdotes. Precisamos aprender a confrontar aqueles que nos ensinam com a Bíblia. Eu postei um negócio esses dias falando que o falso profeta, que o falso profeta e o falso mestre não quer. Não estou falando que são, mas que a gente não os confronte, que a gente não os questione. Por quê? Porque quando a gente questiona e confronta, a gente começa a aprender as verdades. A gente começa a aprender algumas coisas que eles não querem. Então, existe um engano muito grande que aconteceu durante muito tempo. E agora os olhos estão se abrindo. Por quê? Porque as pessoas estão se voltando para a palavra. Só que existem alguns confrontos que são muito secundários. Igual esse. Vou dar um exemplo. A gente questiona aqui. Mas o mais importante não é aonde viveremos com Cristo, e sim que viveremos com Cristo. Isso é o mais importante. Mas quando a gente... Mas olha, eu vou refutar. Mas o que a igreja fez com essa ideia de que vamos todos para o céu? Dane-se a terra. Entende? Quando você... Ah, cara, eu tenho uma promessa de que o ano que vem eu vou receber como herança uma casa nova, maior e melhor. O que eu vou fazer com essa casa que eu estou hoje? Dane-se ela. Eu não vou cuidar dela, eu vou quebrar as paredes, eu vou largar ela suja. Você consegue entender? O que o ser humano fez durante todo esse tempo com o planeta? Ah, aqui não é o nosso lar. Nós não somos daqui. Nós vamos para o céu. Então que se dane isso daqui. Não vou cuidar dele. E aí a gente tem um planeta matando o próprio homem por isso. Por não cuidar da criação do Senhor. E aí a gente volta lá em Gênesis. O que Deus pediu para Adão fazer? Cultivar a terra. Cuidar da terra. Cuidar dos animais. E o que o homem vem fazendo desde que caiu o seu pecado? Destruir a terra. Ao ponto de Deus ficar tão revoltado que ele vai lá e faz o dilúvio. E causa o dilúvio. Então, eu sei que às vezes é difícil porque a gente está confrontando algo que foi doutrinamente ensinado. Mas entre o que eu estou falando e a verdade que está escrito na Bíblia, começa a ler a Bíblia e ficar com a verdade que está escrito na Bíblia. Ontem eu falei que a entrada de Jesus era um exemplo do que estava escrito em Oséias. Todo mundo curtiu e ninguém refutou o que eu falei. Não está em Oséias, estava em Zacarias. Em João 17:16, ele vai falar: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Aí Mas Jesus não é deste mundo. Sim. Entende? De quem que ele está falando? Ele está falando dos anjos. Ele está falando do seu exército. Não é? E 8:23 ele fala: mas ele seguiu dizendo-lhes: vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Jesus não é daqui. Jesus, ele morreu, ele foi para onde? Jesus foi para o céu. E Jesus fala assim que o único que irá para o céu é aquele que veio. A gente vai longe nessa discussão. Tá bom. Mas o que acontece? O Jesus, ele precisou o quê? Se transformar em homem.
para ser herdeiro da terra. Então, quando ele voltar de Apocalipse, ele não é daqui. A palavra fala, acho que a gente leu esses dias. Ele saiu de sua glória para se transformar num homem para tomar posse da terra. E foi necessário que ele morresse pelo pecado de toda a humanidade. Só que no final de Apocalipse ele volta para quê? Ele volta para reinar. Só que hoje Jesus está no céu como? Como ele era? Ou ele está como um homem com seu corpo glorificado? A palavra diz que ele está no céu como um homem com seu corpo glorificado, sentado à direita de Deus. Não é? Sim, como homem. Sim. Eita, não vi que meu rádio estava aberto, estava falando para mim. Mas ele não está como homem? Nossa, eu vou ter que estudar esse negócio. Ué, mas ele subiu aos céus como? Ele deixou do seu corpo glorificado? O corpo dele não ficou aqui, é verdade, você tá certo. E ele vai voltar como? Com o seu corpo glorificado, com todo o seu exército que está na onde? Com as marcas nas mãos, né? E está no céu, Tá seu certo. exército. Quando ele está confrontando Herodes fala assim, seu reino é de onde? Ele fala, meu reino não é daqui. Porque se o meu reino fosse daqui, o meu exército já estaria aqui me tirando das suas mãos. Qual é o exército do Senhor? Entendi. Cara, é muito massa. É uma questão de pegar a Bíblia e começar realmente a estudá-la. Começar a ligar os pontos, começar a compreender. A hora que a gente vai entrar ali, segunda-feira, em Mateus 23, 24, então a gente surta. Porque é a escatologia de Jesus, é o apocalipse de Jesus em Mateus, que está em Marcos e Lucas também. Então, a gente precisa entender o que realmente não somos daqui. Nós somos como Adão foi feito. Adão foi feito para herdar a terra, e uma terra que era no Éden, que era a terra que o Senhor tinha feito. No fim de tudo, haverá novo céu e nova terra. Como assim? Isso aqui tudo será restaurado, como eu acredito dessa forma, tá? Isso eu não discuto, porque também é secundário. A gente pode trocar ideia, mas não brigo por isso. Mas acredito que essa terra será restaurada, como ela era no Éden. E então o Senhor reinará conosco aqui. E é bem interessante porque fala que Jesus entregará o seu reino para Deus. Então ele reinará sobre todos nós. E nós reinaremos com ele. Eu vou viajar só um pouquinho nessa minha ideia de pós-apocalipse, né? Vamos lá. Pô, acabou o apocalipse, a gente não sabe o que vai acontecer, certo? Jesus fala que seremos seres de luz, né? A palavra fala, somos seres de luz. A palavra fala que Jesus brilha mais que os astros, o seu rosto brilha como o sol. Jesus, ele estava, não é porque Jesus era Deus, mas com o seu corpo glorificado, já homem, ressuscitado, ele estava no caminho de Emaús, falando com os caras, partiu o pão e comeu. Então, corpo, homem, comeu. Partiu o pão, comeu, o que aconteceu? Ele foi transladado, certo? Os discípulos estavam trancados dentro de uma casa e Jesus passou as paredes e entrou ali dentro. Então, o nosso corpo imortal, o corpo celestial que Paulo fala em Romanos 8, que é maravilhoso, eu fico emocionado toda vez que eu leio isso, quando Paulo fala, cara, e é maravilhoso o nosso corpo imortal. Então, significa que ele viu quando ele esteve no céu. Não sei explicar, tá? Nem ele explicou. Mas eu imagino que a ciência fica ali. Tem alienígena, tem tanto planeta, tem tanto isso, tanto aquilo, tanto isso, tem, não tem. A gente está entrando numa fase assim, já pré-apocalipse, que a humanidade está criando alienígenas para que, quando as coisas acontecerem, falar que foi eles. Mas eu estava fazendo um estudo
E aí, às vezes, a gente se questiona, né? Por que tem tantos planetas? Por que tantas estrelas, galáxias? E por que elas estão tão distantes? Deus fez isso para o resplendor da sua glória. Para que a gente olhasse para o céu e contemplasse a sua grandeza e a sua glória. Agora eu vou viajar, tá? Esse é o Éder falando bobeira. Imagina nós com o corpo glorificado como luz. Eternos. Por que ficaremos só na Terra? Por que não podemos conhecer esses outros lugares? Por que não? Somos eternos. Consegue entender? Que aí sim a criação do Senhor será completa? É uma viagem. Mas meu coração queima por isso. Fechou, gente? 6h35. A gente passa. Eu gosto muito do que a Beth faz, sabe? De questionar, porque é assim que a gente aprende. Eu aprendo com ela aprende com a gente, e a gente vai um aprendendo um com o outro. E é necessário questionar, é necessário, muitas vezes, duvidar do que está ali, para que a gente aprenda. E eu já falei várias vezes, não acredita em mim. Acredite nisso daqui, ó. O que eu falei, se você não acredita, pega a Bíblia e vai ler. E vai estudar. Entendeu? Pega a Bíblia e vai ler, cara. Essa aqui não ajuda muito, porque essa aqui é só a escritura. Tá bom, vai lá, pega uma maior. E vai ler comentários, vai ver quem já viveu isso. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente fica acomodados com a linha teológica que nos agrada. Sabe? E quando somos confrontados com uma outra linha teológica que não nos agrada, a gente fica bravo. E não é assim. Precisamos estudar as duas, colocar as duas numa balança e falar qual tem mais sentido. Cara, eu tô achando que essa aqui tem mais sentido, então vou estudar sobre ela. Já que a outra, eu sempre fui ensinado de um jeito. Mas tá chegando essa nova aqui, mas isso tá na Bíblia? Vou ver pessoas que já estudaram sobre isso, vou ver vídeos, discussões, diálogos, escritas, conteúdos sobre isso, para ver se isso é real ou não. E vou ver o que as pessoas estão falando sobre isso. E aí você começa a pôr numa balança e começa a entender, cara, por muito tempo eu estava certo e aquela pessoa está errada. Isso que ele está falando é heresia. Mas por muito tempo eu fui enganado e talvez esse outro ponto aqui está certo. Consegue entender? É bem isso, Éder, porque no começo, quando eu entrei no grupo, eu meio que engasgava quando você falava muitas coisas, sabe? Aí você vai vendo, fala, meu Deus, eu uma velhinha de 54 anos, não é possível que eu aprendi e criei em muitas coisas e fiquei bitolada naquilo e não vou abrir para o novo, né? Aí fui começando a buscar, e se você falava, eu estudava mais, eu ia mais, sabe, assim, e algo foi clareando, assim, como se eu fosse, peraí, tem mais coisa para aprender, você não pode ser tão limitada àquilo que você já ouviu até agora, né? E foi me incomodando, foi buscando, e é claro que hoje eu ainda tenho muita coisa engasgada, o contraditório do que você fala, às vezes, né? Mas não é assim, não vamos limpar tudo isso de uma vez, vamos devagar e com calma, porque foi muito tempo nisso, né? Tem coisa que eu fico com dúvida do que eu tô falando. Acontece. Acontece. Então, e olha aí, onde eu vivi, como eu vivi, a vida que eu vivi, o que eu fazia, tudo me põe certamente que eu vou para o céu, né? Vou morar no céu, não quero saber da terra de jeito nenhum, eu não sou desse mundo, eu sou uma peregrina, parari, aquela história toda. E você vai fazer o que no céu? Uai, mas lá vai adoração e tal, eu não sei, Jesus preparou, isso aí é uma surpresa, sei lá. Uma vez eu falei para um amigo meu assim, o céu, vamos colocar assim o céu, né? Vamos traduzir dessa forma. Uai, e aí? E o João 14, ele não fala que ele foi aonde? Ele foi preparar um lugar
para E aí? nós evitarmos, né? Aham. Tá. Eu vou achar Mas- aqui, eu não posso falar ao Léo. Mas o que acontece? O que eu vejo, assim, bem interessante? As pessoas querem ir para o céu para descansar desta vida. Essa vida já é uma perseguição, é tão cansativa. Eu vou para o céu para descansar, para ficar lá só adorando ao Senhor. Você já pensou você ficar o tempo todo sentado adorando ao Senhor pela eternidade? A palavra fala que todos iremos uma vez por semana até Jerusalém adorar ao Rei, certo? E o resto do tempo? Nós temos uma terra para cultivar, um planeta. Olha aí, olha o João 14, que o coração de vocês não fica angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. A casa dele não é aqui. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Sim. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu O que ele vai estou, fazer? O que ele vai fazer? onde eu estou, vocês Não, estejam o que ele também. vai fazer? Vou preparar um lugar para vocês. E voltarei. Voltarei e os receber. Eita, pois vou preparar um lugar para Você vocês. consegue entender que às vezes a gente lê o que a gente quer e o que a gente não quer, a gente não lê? A gente não presta atenção? A gente pula, né? E quando eu for e preparar um lugar, voltarei Preparar lugar. e os Apocalipse. receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Apocalipse. Quem vai vir à Terra? A cidade? A Jerusalém. Nova Jerusalém. Ela virá. Então Jesus foi o quê? Preparar a cidade que virá, e aonde eu viverei, na Nova Jerusalém, ali vocês também viverão, certo? Uau. Mas olha que legal. Apocalipse 21, no versículo 8. Nessa minha versão aqui, ela já está desse jeito, mas fala assim dos tímidos, os indignos de confiança, os desprezíveis, os assassinos. Ele coloca todas essas pessoas e fala que elas não herdarão o reino e elas serão lançadas no enxofre da segunda morte, certo? Tímidos. Cara, a gente tava no culto, né? O Diego tava lá quarta-feira, eu tava até brincando com a Márcia. Porque muita tradução traz tímidos. Na minha, não. O seu tá o quê? Quando, porém, os covardes. O seu tá covarde também, que legal. Acho que fala covardes em termos de não ter coragem de falar de Jesus para outro. Isso. Ah, Mas mesma coisa que um tímido. As traduções mais antigas falam tímidos. Nossa. Que os tímidos não herdarão o reino. E essa versão que eu tô aqui também fala covardes. Naquele trouxe lá, naquele dia, fala tímidos. E às vezes a gente fica assim, caraca, quantas pessoas são tímidas, né? Isso é a natureza. Então quer dizer que elas não entrarão no reino? Não, porque foi traduzido errado. Foi levado errado, entendeu? Então, na verdade, o tímido aqui não é timidez, e sim aquele que é covarde. Covarde do quê? De levar o reino, covarde de falar a palavra, covarde de enfrentar o mundo por Cristo. Eu vou nem falar onde eu quero chegar. Me fala, quando você quer fugir da tribulação, você é o quê? Vamos encerrar? Ai, Jesus da glória. Você sabe que teve um momento que quando eu entrei no grupo, eu fiquei bem pé atrás de você, hein? Eu vou confessar aqui. Eu falei, não vai entrar mais, não vai entrar mais, não vai entrar mais, vai me confundir. Aí quando eu fiquei incomodada, eu falei, vou entrar e vou só ler. Aí fui lendo. Ah, espera aí, tá falando só o que tá escrito. Ah, poxa vida. Gente, isso eu me questiono o tempo todo. Por isso que eu busco. Consegue entender? Eu me questiono o tempo todo sobre isso. Você acha que eu não queria? Meu sonho. Você acha? Quem quer passar pela tribulação? Quem quer passar por tudo que a gente vai ler agora em Mateus 24? Mas o Senhor falou que
No mundo o quê? Havereis aflições. Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, e se vocês permanecerem em mim, vocês também vencerão. Eu sou apaixonado, cara, e cada dia Deus tem me deixado mais apaixonado ainda pelas escrituras, e cada dia mais eu tenho mais me aprofundado, tenho estudado mais, e tenho compreendido cada vez mais o que realmente Deus quer e tem para nós. Então, é a mesma coisa, Beth, da gente pensar assim, da mulher grávida não querer passar pelas dores de parto. Não é natural. O natural é ela ter as dores de parto. E a gente vai ler em Mateus 24 sobre isso, que fala sobre as dores de parto. Mas vamos encerrar aqui, vai ser 7 horas, você já não é, né? Eu acho que o meu relógio está atrasado. Falta 2 minutos. Aí. Já que você veio empolgada, Beth, faz dia que você não ora pra gente encerrar. Pai querido, amado, soberano, muito obrigada por essa oportunidade. No fundo do meu coração, tu sabes que isso é algo que me alegra bastante, engrandecer o teu nome, aprender de ti, falar de ti, crescer contigo. E também até discutir sobre coisas assim que ficaram grudadas no meu coração e que eu não tinha olhos para abrir e mexer em todas essas coisas, revirar essas coisas e colocar cada um no seu devido lugar conforme a tua palavra. Pai, isso está sendo maravilhoso para mim. Muito obrigada por isso. Muito obrigada por esse momento. Que essa palavra fique guardada no seu devido lugar no nosso coração ali, para ser ministrada no momento certo, Pai. Ah, Pai, tira toda a timidez, toda a vergonha de falar, todo o medo de errar e faz-nos vencer por Ti, porque é só o Senhor quem pode fazer isso para a gente. Dá-nos um dia cheio de paz, de bênção, de graça. Abençoa todos esse grupo, a todos que estão com essa chama ardente, pegando fogo por Ti. Ah, Deus de maravilha, nós Te amamos, Te bendizemos. Dá-nos um dia abençoado, abre os nossos olhos, desvenda os nossos olhos, para que nós podemos contemplar as maravilhas da Tua lei. Eu sei que Tu tens muitas maravilhas para nós, mas muitas vezes temos vendas e não conseguimos ver, porque estamos tão focados nos problemas, ó Pai, e aqui isso impede de ver, isso traz tristeza, principalmente para mim, traz aflição. Ah, Pai, livra-me de toda ansiedade e ser conosco nesse dia, porque Tu és bom e a Tua bondade dura para sempre. Obrigado pela Tua misericórdia desse dia. Em nome de Jesus, que possamos estar ligados no céu, nas Suas bênçãos, na Sua graça, no Seu favor, nos Seus mandamentos. E falar de Ti em todo tempo, em todo momento. No nome de Jesus. Amém. E assim, com essa oração, nós finalizamos mais um dia, mais uma leitura. E como Deus tem acrescentado aos nossos corações esse desejo de aprender cada vez mais da Tua palavra e de crescer nas Escrituras e na palavra do Senhor. Que Deus possa te abençoar. Se você gostou, curte, compartilha. Mas sempre o convite vem, esteja conosco, discuta, troque, tire suas dúvidas, faça perguntas para que possamos juntos crescer na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha cada vez mais sede do Senhor.